você viu aí que Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula, é um dos alvos desse bloqueio. Nós vamos conversar agora com ele. Cristiano Zanin vai estar aqui com a gente e vai aparecer na sua tela já, para a gente entender, doutor Cristiano Zanin. Muito obrigado por estar aqui conosco neste domingo. A gente vai conversar agora para entender esse bloqueio de 237 milhões de reais das contas do senhor, que, segundo a decisão do juiz Marcelo Bretas, seria para o ressarcimento da FEComércio, do SESC, do SENAC. Como o senhor recebeu essa determinação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a CNN pela oportunidade. E isso é uma grande inverdade. Eu não tenho esse valor, por isso que o valor não foi bloqueado nas minhas contas, e é mais uma tentativa de tentar me enfraquecer na minha atuação como advogado, sobretudo no caso do ex-presidente Lula. Doutor Zanin, se é uma inverdade, como eles chegaram a esse número? Luciana falando aqui. Luciana, essa decisão, primeiro, ela carece de lógica. Não há nenhuma explicação. Esse sequer é o valor contratado com o nosso escritório junto a uma entidade privada. Então, não há lógica. Nós prestamos serviços por 6 anos a uma entidade e recebemos honorários por serviços prestados. Então, isso é um grande absurdo. E eu tenho aqui a oportunidade de repor a verdade. Doutor Zanin, aqui participam com a gente também a Thaís Arbex, nesse momento já aparece na tela, tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor. O senhor foi ao Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação de toda essa operação. Eu quero saber quais são os argumentos que o senhor usa. E nas suas redes sociais, o senhor falou ontem em abuso de poder. Também quero que o senhor diga o que isso significa. Obrigado pela pergunta, Thaís. Exatamente, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal mostrando que este juiz do Rio de Janeiro não tem competência para fazer esta investigação. Na verdade, ele está usando o processo para tentar enfraquecer algumas pessoas específicas, em particular a mim, porque sempre apontei as ilegalidades da Lava Jato, não só aqui no Brasil, como também até mesmo no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, isso claramente é uma tentativa de atacar minha reputação também. Eu tenho 20 anos como advogado privado, faço parte de um escritório que tem 50 anos e que já prestou serviços em inúmeros casos. Esse foi um caso em que nós atuamos, está tudo registrado no nosso sistema, que já foi, inclusive, submetido a uma auditoria externa e constatou a regularidade da contratação, a regularidade no recebimento dos honorários, a regularidade na contabilização e a ausência de qualquer saída em dinheiro ou de qualquer outra forma. Então, como contrapor essas inverdades a uma auditoria externa que já testou a absoluta regularidade de toda a prestação de serviços? Então, eu não posso ver essa situação de outra forma, que não seja uma tentativa, como eu disse, de tentar enfraquecer a mim, ao trabalho que eu realizo há anos, em diversos casos, inclusive no caso do ex-presidente Lula, que está num momento decisivo, que pode vir a ter até mesmo os seus direitos políticos restabelecidos numa decisão que será proferida em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Zanin, vou até puxar esse fio que o senhor fala agora há pouco, respondendo a Thaís Arbex. Yuri Pita também vai entrar nessa conversa, tem pergunta para o senhor. E antes rapidinho, Yuri, porque o doutor Zanin cita ali justamente a decisão que pode sair do Supremo Tribunal Federal, que é aquela que se refere à possível suspeição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que, se for dito ali pelo Supremo, decidido que, de fato, Sérgio Moro atuou com parcialidade, o ex-presidente Lula pode ter suas condenações anuladas e recuperar os direitos
políticos. Agora sim, Yuri. Obrigado, Daniel. Boa tarde, doutor Zanin. Obrigado por estar conosco. O senhor falou dessa auditoria que foi feita, uma auditoria externa feita no seu escritório, que comprovou a execução dos serviços contratados pela FEComércio. O senhor já teve a oportunidade ou vai ter a oportunidade de apresentar essa auditoria externa à Justiça para comprovar a execução dos serviços a que foi contratado? Obrigado, Yuri, pela pergunta e pela oportunidade de colocar mais uma vez a verdade. Veja, tudo isso foi feito até agora, busca e apreensão, bloqueio de um valor que não é esse que o juiz Bretas divulgou, porque eu não tenho esse valor. Tudo isso foi feito sem que a Lava Jato tivesse me perguntado se houve a prestação dos serviços e se nós temos a comprovação. Era muito simples. Alguém que foi contratado e prestou serviços tem a documentação. Eu poderia ter apresentado, inclusive, essa auditoria externa, mas eles preferiram cometer violências jurídicas, porque o único objetivo era o de tentar me enfraquecer, era o de tentar atrapalhar a minha atuação como advogado e, particularmente, nos questionamentos jurídicos que eu tenho feito sobre a própria Operação Lava Jato há muito tempo. É sempre importante lembrar, Yuri, que nós, desde 2016, falamos de um fenômeno chamado lawfare, que está inclusive aqui, num livro que nós publicamos aqui no Brasil e que está sendo publicado também em outros idiomas. E uma das táticas do lawfare é justamente o ataque a advogados que denunciam arbitrariedades cometidas pelo Estado. Então, isso que está acontecendo, nós já havíamos colocado até num livro, essa tentativa de intimidar advogados, tentativa, em particular, de tentar me enfraquecer, tudo isso já estava até mesmo num livro que foi publicado. Doutor Zanin, o nosso analista no Rio de Janeiro também, Leandro Rezende, vai participar dessa conversa. Tem uma pergunta, Leandro? Doutor Zanin, boa tarde, obrigado por estar conversando aqui com a gente. Eu queria puxar de um trecho aqui da decisão do juiz Marcelo Bretas, que bloqueou esses bens que o senhor está falando sobre eles agora. Tem um trecho da decisão aqui, doutor Zanin, que ele fala o seguinte, que o senhor teria sido, o seu escritório, teria sido precursor no recebimento de honorários advocatícios exorbitantes pagos pelo Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, em prol aí de interesses particulares do Orlando Diniz. O que o senhor tem a dizer sobre esse trecho da decisão do juiz Bretas? Bom, primeiro eu queria dizer quem é o juiz Bretas para avaliar o valor dos honorários cobrados pelo meu escritório de uma entidade privada. Isso já é um grande absurdo. Por outro lado, eu já disse aqui que nós prestamos serviços por 6 anos a essa entidade privada. Ao longo desse tempo, 77 profissionais do direito do nosso escritório, fora a parte administrativa, prestaram mais de 12 mil horas de trabalho. Então, eu tenho absoluta tranquilidade de tudo o que foi feito. E não posso admitir que o juiz Marcelo Bretas tenha tentado fazer uma avaliação sobre o valor dos honorários cobrados pelo nosso escritório. Isso não é a função dele. Eu não sou agente público, ele não tem que colocar ou fixar um salário na minha atuação. Eu atuo na iniciativa privada. Doutor Zanin, até essa é uma discussão já antiga no nosso país sobre a questão da lavagem de dinheiro, que ainda falta uma regulamentação quanto ao trabalho dos advogados. E esse é uma das linhas ali que se aponta para esse suposto esquema da Operação Esquema S. O senhor, como rebater essa argumentação do Ministério Público Federal, também do próprio juiz Marcelo Bretas? O senhor cita essa questão do possível enfraquecimento visando atingir o senhor, sua defesa, que está ali com o ex-presidente Lula há tantos anos, sendo que a sua atuação nesse suposto esquema, segundo o Ministério Público, viria de 2012, muito antes da Lava Jato. Sem dúvida, Daniel. Veja, como eu disse aqui, eu tenho 20 anos de carreira. Eu já atuei em diversos litígios decisivos no país.
É só fazer uma busca nos tribunais e verificar casos relevantes que eu já atuei antes deste caso da Federação do Comércio e antes do próprio caso do presidente Lula. Então, eu tenho um histórico. O que a Lava Jato está tentando fazer é macular esse histórico, é desviar a minha atenção para uma situação que não existe. Então, eu tenho muita tranquilidade, como eu já disse aqui, eu vou mostrar, né, no momento oportuno, inclusive essa auditoria externa feita no nosso escritório, e serve, inclusive, para também mostrar essa questão que você levantou de lavagem de dinheiro envolvendo escritórios de advocacia. O nosso escritório tem um sistema rígido de controle interno. Todo o trabalho feito está identificado. Qual foi o trabalho, quantas horas foram gastas, qual foi o valor recebido. Enfim, o nosso escritório atua com absoluto profissionalismo dentro da ética da profissão e também seguindo padrões internacionais de controle. E é por isso que nós, inclusive, conseguimos um laudo de uma auditoria externa, atestando a absoluta regularidade de tudo o que foi feito. Então, a conclusão é a seguinte: eu não tenho telhado de vidro. Eu não sei se os que me atacam têm. Doutor Zanin, eu quero insistir na minha primeira pergunta. A Thaís Arbex já apareceu aqui para fazer a pergunta dela, mas eu quero insistir de novo, porque o senhor falou que esse valor é uma inverdade, ao passo que disse também que já tem uma auditoria e que me parece que já tem esse valor do senhor. O senhor pode revelar qual é esse valor, então? Se esse valor é superior ou inferior, se isso já consta da sua defesa? E o senhor também diz que essa é uma tentativa de intimidar advogados, coloca a categoria como um todo. O senhor recebe apoio da categoria? Obrigado, Luciano, pela pergunta. Sim, recebi diversos apoios, notas de solidariedade, não só aqui no Brasil, como também no exterior. A própria Ordem dos Advogados chegou a ir ao Supremo também e também fez um relatório indicando os abusos ocorridos até mesmo na implementação, no cumprimento do mandado de busca e apreensão genérico que foi emitido pelo juiz Marcelo Bretas. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, as pessoas estão percebendo com clareza que essa é, na verdade, uma forma de tentar, como eu já disse, me enfraquecer. É uma forma de tentar me calar por tudo aquilo que eu já mostrei e ainda vou mostrar da Lava Jato. Eu também já disse aqui no início que nós estamos, né, no aguardo de alguns julgamentos importantes que vão repor a verdade sobre a própria Lava Jato. Então, eu não poderia deixar de entender, de compreender todas essas iniciativas, senão como uma forma de tentar me intimidar. Sobre o valor, o senhor pode falar se é superior ou inferior esse valor que o Marcelo Bretas coloca aí nessa decisão? Luciana, primeiro que, olha, eu não recebi nenhum valor. Como eu disse, a contratação foi entre o meu escritório e a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, uma entidade privada que representa mais de 230 mil empresários do estado do Rio de Janeiro. E, afora isto, o valor da contratação, o valor recebido pelos serviços efetivamente prestados é muito inferior a esse que está posto pela decisão proferida pelo juiz Bretas. O que me parece é que ele claramente tentou fazer uma construção a fim de produzir manchetes que pudessem servir também para atacar a minha honra. Se você verificar tudo o que foi divulgado, né, parte da premissa de que eu, pessoalmente, teria recebido 237 milhões e que esse valor teria sido bloqueado. Só que isso é uma fake news
que foi produzida em cima de uma decisão propositadamente divulgada por esse juiz. É sempre importante a gente lembrar que o Brasil editou recentemente uma lei para tratar de abuso de autoridade, justamente porque as autoridades do país não podem usar do poder do Estado para produzir ações com o objetivo de prejudicar pessoas, prejudicar o cidadão. Então, tudo isso que está acontecendo, me parece que também precisa ser analisado à luz dessa legislação recente editada no nosso país. Thaís Arbex. Doutor, quero insistir no assunto do valor. O senhor disse que é um valor que não existe, que o senhor não tem esse valor. De onde o juiz Marcelo Bretas tirou esses 237 milhões? Thaís, a decisão, primeiro, ela não permite, né, uma compreensão lógica. Segundo lugar, que foram ali, pelo que eu vi, somados diversos valores, multiplicados, enfim, foi feita uma construção para se chegar a um valor exorbitante, justamente para que ele pudesse, com a decisão, produzir manchetes, produzir um sensacionalismo que pudesse ser utilizado para me atacar. Não foi por acaso, né, que essas notícias falsas foram amplamente divulgadas por parlamentares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Eu, inclusive, disse nas minhas redes que era uma notícia falsa. Eu não tenho, Thaís, pretensão política. A minha atuação, como eu disse, é na advocacia privada, onde eu me sinto realizado. Eu poderia ter, se quisesse, mas não tenho. Só que me parece que há pessoas que utilizam, né, da atuação profissional com objetivos políticos. Não é o meu caso, mas isso me parece que está pairando no ar também. Kenzo Matida. Doutor Zanin, muito obrigado pela participação aqui. Eu gostaria de saber, o senhor fala muito dessa operação vinculada diretamente ao senhor, com o objetivo de denegrir a sua imagem, do seu escritório, mas essa operação ela visa também outros escritórios de advocacia, como a gente mostrou aqui claramente ao longo dessa cobertura. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, do ex-advogado do atual presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor constrói essa narrativa diante disso? Veja, primeiro, não é uma narrativa, é uma realidade. Segundo, que esse advogado, até onde eu sei, ele não é mais advogado do presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário, as matérias publicadas pela imprensa, até onde eu tive conhecimento, colocam até um certo conflito entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Então, olhando, né, as pessoas que foram atingidas nesse ataque feito à advocacia, me parece que há ali um rol de pessoas estratégicas para o mundo político. Atingiram advogados, me parece, com um olhar no mundo político, um olhar também no resultado de ações importantes que poderão definir, né, em alguns aspectos, o cenário político do país. E a principal delas pode ser uma ação que eu estou conduzindo desde 2018 no Supremo Tribunal Federal. Doutor Zanin, tenho mais duas perguntinhas para o senhor, bem rápidas, até para a gente, aproveitando essa apuração, essa investigação, para a gente destrinchar outros temas. A gente fala bastante aqui da questão do Supremo Tribunal Federal, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A gente tem ali uma possibilidade que o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, de levar a julgamento só quando as atividades presenciais do STF forem retomadas. Isso pode ocorrer depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello. O senhor avalia que
é necessária uma mudança, possível mudança do ministro Dias Toffoli para a segunda turma, ou que essa vaga deve ser preenchida pelo ministro a ser indicado para a vaga de Celso de Mello? Daniel, de longa data, nós pedimos que esse habeas corpus seja julgado, porque sobre ele incidem prioridades legais e regimentais. Então, para nós não estamos escolhendo o momento do julgamento. Nós estamos pedindo, desde 2019, para que o habeas corpus tenha o seu julgamento de mérito retomado. E evidentemente, que eu não posso aqui fazer conjecturas sobre os novos cargos, sobre as novas composições do Supremo Tribunal Federal, até porque não tenho nenhuma interferência nesse processo, evidentemente. O que para nós é importante é que haja o julgamento do mérito do habeas corpus. As nossas colocações, os nossos argumentos, as provas que nós apresentamos da suspeição foram, inclusive, reforçadas ao longo do tempo, seja pela Vaza Jato, seja por outros fatos novos que indicaram com muita clareza que o então juiz Sérgio Moro não tinha a necessária imparcialidade para julgar o presidente Lula. Por isso, esperamos, efetivamente, que haja o reconhecimento da suspeição e, se isto ocorrer, o Supremo poderá anular os processos que envolvem o presidente Lula na Lava Jato de Curitiba e dar a ele, restabelecer os seus direitos políticos. A partir de aí, torna-se uma questão da política dos partidos políticos e deixa de ser uma questão da advocacia. Mas o nosso trabalho é para que esse habeas corpus, evidentemente, seja acolhido, até porque as provas de suspeição sobejam nesse caso. Muito obrigada, então, doutor Cristiano Zanin, por esses esclarecimentos aqui nessa tarde de domingo na CNN. Muito obrigada.